O líder dos apóstolos está morto. Mas eles não vão deixar a sua mensagem morrer. Quando falamos sobre como esse pequeno grupo marginal de homens aquados começou um novo movimento religioso... Como isso pôde acontecer? 12 homens, em uma corrida contra o tempo para salvar o mundo. Quando pensamos sobre todos os obstáculos no caminho, perseguições, martírios, crucificações... É um dos acontecimentos mais impressionantes da história da religião. A vida secreta dos apóstolos. A estrada para Jerusalém. Ano 30 depois de Cristo. Era uma sexta-feira no Pessah, ou próximo a ele. Até hoje, chamamos esse dia de Sexta-feira Santa. Mas a primeira Sexta-feira Santa não foi um bom dia para Jesus. Os romanos gostavam de inventar as formas mais cruéis de matar as pessoas, mas a crucificação é uma das piores. O mais difícil numa crucificação é respirar. O condenado precisa tentar se levantar na cruz. É possível sobreviver, desde que a pessoa possa se suspender e ter espaço suficiente no peito para que os pulmões funcionem. Os pregos causam uma dor agonizante nos braços e nas pernas do criminoso. Quando a pessoa ficava muito cansada, o peso caía sobre os pulmões, causando sufocamento. Mas às vezes isso podia durar dias. As crucificações serviam para intimidar. Era um aviso para os outros, caso se rebelassem contra o Império Romano. Morreriam dessa forma, humilhante, excruciante. Não é por acaso que a palavra excruciante tem uma cruz na sua raiz. Você pode sofrer essa morte terrível. Historicamente falando, eu não imagino que Jesus fosse cercado por uma multidão. Maria Madalena e as mulheres ficaram de vigília. Mas os apóstolos, os discípulos em quem Jesus mais confiava, não estavam lá. Eles estavam claramente ausentes. Os apóstolos se trancaram em um quarto por medo. Eles não tinham a menor ideia do destino que os aguardava. Parece que eles se esconderam, o que faria sentido. Se Jesus foi preso por motivos políticos por se declarar o rei, quem o seguisse também teria sido condenado como insurgente. Eles sabiam que, a qualquer momento, os guardas romanos poderiam bater na porta para prender e executá-los também. Esses homens cujo mundo havia sido virado de cabeça para baixo são os 12 escolhidos de Jesus. O mais importante sobre os apóstolos é o nome, os 12. Por que não 9 ou 14? 12 é um número muito simbólico. São as 12 tribos de Israel. Assim como houve uma vez 12 tribos, deveria haver 12 apóstolos. Eles eram judeus que viviam na Galileia. Nos evangelhos, alguns são descritos como os pescadores. Então sabemos que a maioria era comerciante. Eles não tinham nenhum estudo formal sobre assuntos religiosos, não mais do que qualquer outra pessoa da época teria. Jesus apareceu e fez uma proposta muito radical. Por que você não deixa a vida que sempre conheceu durante todo o seu tempo nesse planeta para me seguir? Eu tenho umas ideias malucas. Mas os nomes, quem eram essas pessoas exatamente, não fica muito claro. Todos os evangelhos mencionam os 12. Alguns listam esses 12, mas os nomes são diferentes. Se existe um grupo de referência entre os apóstolos, não são necessariamente os 12. Na verdade, são 3 dos apóstolos: Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Jesus sempre conversava com eles em particular para dar instruções e fazer revelações especiais. Eles estavam lá desde o começo. Pedro é o mais conhecido entre os 12 discípulos, porque ele era o braço direito de Jesus. Ele originalmente não se chamava Pedro. Esse foi o apelido que Jesus deu a ele. O nome veio do grego Petra, que significa pedra. Mas quando lemos sobre a vida de Pedro, ele não parece uma rocha. Parece mais areia movediça. Como quando cortou a orelha de um dos homens enviados para prender Jesus e horas depois negou conhecê-lo. Quando perguntado se conhecia ou estava viajando com Jesus, ele negava prontamente qualquer envolvimento com essa pessoa. A tradição diz que Pedro mentia. Pedro fracassou. E é um momento de grande frustração para ele. Um momento que teria sido inimaginável alguns dias antes. Os apóstolos viajaram com Jesus e um pequeno grupo de seguidores para celebrar o Pessah em Jerusalém. A Páscoa judaica celebra a libertação das tribos de Israel da escravidão no Egito. Mas eles também estavam antecipando o futuro quando esperavam que Deus os libertaria dos atuais opressores, os romanos. O governador romano na época era Pôncio Pilatos, e ele tinha consciência de que as coisas podiam sair do controle rapidamente. Para os romanos, Jesus não era ninguém, mas eles não podiam deixar que ele se tornasse alguém. Para Pilatos, a forma como Jesus e os apóstolos entraram em Jerusalém era uma provocação à autoridade do império. Eu considero um fato histórico que ele entrou em Jerusalém montado em um burro. Sem dúvidas, Pilatos estava sobre um cavalo. Foi uma perigosa zombaria a Pilatos. A questão é que Jesus era subversivo. Era uma grande ousadia. Esse jovem da Galileia estava fingindo que havia outro tipo de império, especificamente o império de Deus. Não é de espantar que ele tenha acabado crucificado. No século I, havia muitas ideias diferentes sobre como o Messias poderia ser. Mas nenhuma delas previa uma morte humilhante e agonizante. Nesse momento, quando estavam no cômodo superior, eles estavam apavorados, confusos e desesperados. Aquilo não era o que eles esperavam. Eles estavam errados de seguir aquele sujeito? Ele alegava ser quem não era? Essas pessoas deixaram suas famílias. Literalmente abandonaram suas vidas para seguir esse cara. Não dava para voltar e dizer, puxa, eu estava errado. Então, eles tinham que decidir o que fazer. Apenas algumas horas depois de ser pregado na cruz, Jesus de Nazaré morreu. Sua morte reuniria os apóstolos em um dos eventos mais misteriosos do início do cristianismo. 2 dias depois, na manhã de um domingo. É o primeiro dia da semana e várias seguidoras de Jesus, inclusive Maria Madalena, chegaram ao túmulo com algumas especiarias. Elas tiveram uma surpresa ao encontrar a sepultura vazia. O corpo de Jesus havia desaparecido. As mulheres foram as primeiras a entrar depois que o túmulo foi lacrado 2 dias antes. Então, uma pista secreta foi revelada. 2 imagens apareceram para elas. E uma das figuras disse, por que vocês procuram os vivos entre os mortos? As mulheres fugiram. Maria correu para informar os apóstolos sobre a estranha visão e o corpo desaparecido, mas eles não acreditaram. Por motivos óbvios, porque parecia inacreditável que alguém pudesse voltar à vida. Eis que Pedro vai até lá e descobre que as mulheres estavam certas. O túmulo estava vazio e Jesus tinha sumido. Acho que a realidade é que os historiadores não sabem o que aconteceu com o túmulo vazio. O que sabemos com razoável certeza é que algum tempo depois da morte de Jesus, seus seguidores disseram que ele havia voltado à vida.
Eles começaram a ver Jesus. Jesus aparecia para eles. Então aconteceu mais uma vez. Jesus apareceu para seus discípulos e eles acharam que era um fantasma. Como resposta, ele se juntou a eles para jantar e comeu peixe assado. Jesus estava com fome e queria comer. Ele tinha estado morto por 3 dias. Fantasmas não comem. Então, eles sabiam que ele era um homem de verdade. O verdadeiro Jesus estava diante deles. A mensagem era que Jesus tinha voltado. Mas ele voltou extraordinariamente normal, como costumava ser. Não era uma visão, não era um fantasma, era uma ressurreição física. Os apóstolos estavam convencidos de que Jesus tinha voltado da morte. Como fato, era improvável. Mas essas visões eram absolutamente reais para eles. Eles estavam mesmo tendo visões ou estavam apenas sofrendo alucinações coletivas causadas pelo estresse psicológico? É possível. Mas no século I, as visões eram consideradas uma parte normal da vida. Para eles, as visões eram reais, como sempre são para quem as tem. Mas elas nem sempre são o começo de religiões mundiais. O que estamos tentando entender é por que essas visões fizeram o que fizeram. Isso está relacionado ao que a ressurreição confirmou para os apóstolos. Deus não ressuscita pessoas à toa. Ele escolheu esse homem. Sabe o cara que acabou de ser crucificado? Foi ele que Deus escolheu para trazer de volta a vida. Isso confirma tudo o que eles acreditavam quando começaram a seguir Jesus. Ele tinha que ser o Messias, porque agora ele era mais poderoso do que a morte. Ele era o soberano, ele era o Senhor, o futuro rei do reino que estava por vir. O Jesus ressuscitado diz a seus homens que eles foram escolhidos por ele para espalhar sua palavra em todas as nações da terra. Mas antes que isso pudesse acontecer, eles iriam precisar de poder. Ele não disse quando, nem como esse poder viria. Depois, Jesus ascendeu para o céu e deixou seus apóstolos com o maior mistério de suas vidas. De acordo com os evangelhos, os apóstolos fizeram uma jornada da Galileia até Jerusalém para esperar um sinal de Jesus. É quase impossível saber quando ou se a viagem realmente aconteceu. Infelizmente, os registros históricos do Império Romano não dizem nada sobre o início do cristianismo. É um verdadeiro buraco negro. Mas pode haver pistas em um livro da Bíblia. O livro de Atos é o primeiro relato histórico da igreja. Não sabemos quem escreveu, mas o chamamos de Evangelho de Lucas. Ele escreveu os Atos dos Apóstolos para contar a história do início da igreja. Os Atos dos Apóstolos oferecem uma boa história fictícia. Não é bom registro histórico. É um amálgama de fatos e ficção. Do ponto de vista de talvez 100 anos após a morte de Cristo. Ao relatar esses eventos aparentemente inverossímeis, Lucas estava tentando seduzir o leitor a querer ouvir a história, a ouvir mais e talvez se juntar ao movimento. O livro de Atos começa com uma série de eventos milagrosos. Um dos primeiros acontece no Festival de Pentecostes, a palavra grega para a festa judaica, Shavuot, que celebra o momento em que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Pedro conduzia a cerimônia, quando de repente... O Espírito apareceu. De repente, eles ouviram um barulho, como uma ventania. E línguas de fogo atingiram cada um dos discípulos. Subitamente, os discípulos começam a falar em outras línguas. Não estamos falando de línguas que são encontradas nas igrejas carismáticas. Estamos falando de poliglotas instantâneos. Todos podiam falar todas as línguas. Jesus se foi, mas seu espírito ficou. Seu espírito era um poder galvanizador.
É uma história fantástica. Segundo o livro de Atos, Pedro levantou no dia de Pentecostes, fez um sermão e milhares de pessoas se converteram. Alguns dias depois, ele fez outro sermão e outras milhares de pessoas se convertem. Dentro de alguns meses, 2/3 de Jerusalém eram cristãos. Isso absolutamente não é verdade. Não aconteceu de jeito nenhum. O meu palpite é que estamos falando de dezenas de cristãos que se juntaram à igreja nos anos 30, talvez centenas de pessoas, mas não centenas de milhares. Mas o assunto do relato de Pentecostes não são os números exatos, mas como os apóstolos foram transformados. Esse é o ponto principal. Eles se sentiam confiantes para sair e espalhar a mensagem. É nesse momento que eles passaram de discípulos a apóstolos, os mensageiros de Deus. O termo apóstolos vem da palavra grega apostoli, que significa enviar à frente, enviar numa missão. Eles estavam encarregados de espalhar a mensagem de Jerusalém aos confins da terra. Mas antes de conquistar o mundo, eles teriam que enfrentar a Palestina, um passo de cada vez. Era um movimento pequeno no começo. Não existiam igrejas, catedrais. Nada estava sendo construído. Eu imagino que Jesus ficaria surpreso, se não horrorizado, com a instituição da igreja dos dias de hoje. Jesus não fundou nada. Ele era um judeu com uma mensagem judia sobre Deus e o império de Deus. E ele certamente não concebeu nada que envolvesse construções, grandes orçamentos e envolvimento político com o status quo. Jesus era realmente contra tudo isso e tinha uma visão diferente. Eles não estavam muito interessados em construir igrejas ou qualquer tipo de estrutura porque o fim do mundo estava chegando. A mensagem de Jesus teria sido que a chegada do reino de Deus era iminente. A ressurreição de Jesus era um sinal de que o fim dos tempos estava começando. Aqueles que o seguissem, aqueles que acreditassem em Deus, seriam salvos. Não fazia sentido construir prédios se tudo seria destruído em 2 ou 3 anos. Então o método deles era ir aos lugares, evangelizar o povo e seguir adiante. Eles realmente achavam que estavam à beira do abismo do fim dos tempos. E foi isso que induziu os apóstolos a difundir a mensagem tão rápido e tão amplamente. Esse tipo de vida nômade poderia ser descrito como um tipo de desabrigo consciente. Mas eles precisavam se encontrar em algum lugar. A questão é, onde eles se reuniam? Os pagãos tinham templos. Os judeus tinham sinagogas. Os apóstolos tinham a sala de jantar. Os apóstolos provavelmente se reuniam em casas particulares. E espalhavam a mensagem de Jesus dessa forma. As mulheres que eram responsáveis por administrar a vida doméstica eram muito importantes nesses lares. Mulheres ricas abriam suas casas oferecendo abrigo e comida aos discípulos. As mulheres, em geral, serviam como patronos dos apóstolos. Alguns pesquisadores acreditam que Maria Madalena era uma das muitas mulheres ricas que apoiavam os apóstolos e seus seguidores. Sabemos que existe uma passagem no livro de Lucas mencionando que ela ofereceu seus recursos ao movimento de Jesus. Mas de onde veio seu dinheiro? Será que ela era de fato a prostituta que tem sido retratada há cerca de 1.400 anos? No Novo Testamento, não existe nada indicando que ela fosse uma prostituta ou uma mulher adúltera. O meu palpite é que ela era uma viúva rica, que administrava um grande negócio de pesca. É possível que o nome de Maria Madalena venha de Magdala, uma vila pesqueira no Mar da Galileia. Nós simplesmente não sabemos. Os evangelhos não estavam interessados em falar sobre ela. Eles não dizem, por exemplo, se Maria Madalena teria optado por manter seu apoio ao movimento de Jesus em segredo. Os romanos haviam executado Jesus. Por que não iriam perseguir também seus seguidores? É comum a ideia de que quando o cristianismo começou, foi imediatamente declarado uma religião ilegal e os cristãos tiveram que se esconder em catacumbas. Esse ponto de vista decorre principalmente de assistir filmes demais. Os seguidores de Jesus definitivamente não foram caçados pelos romanos no ano 34 ou 35. Nos primeiros anos, os romanos não faziam distinção entre os que chamamos de cristãos e os judeus. E dá para entender por quê.
Eles cultuavam o mesmo Deus, liam os mesmos textos, usavam a mesma língua. Eles eram judeus. E os romanos têm um histórico de deixar os judeus em paz. Ironicamente, a rede de estradas romanas, construída para transportar exércitos, pode ter ajudado os apóstolos a difundir o movimento cristão rapidamente. O Império Romano forneceu estradas excelentes e cidades maravilhosas. Tudo isso contribuiu para a disseminação do cristianismo. O crescimento da religião deve muito ao mundo romano e à sua infraestrutura. Se você perguntasse a um soldado romano se ele tinha ouvido falar de Jesus, mesmo alguns meses depois da crucificação, ele provavelmente diria que não. Mas para a instituição judaica, não era tão fácil esquecê-lo. Para os judeus, Jesus era visto como uma fraude ridícula. Talvez até mais depois que morreu. Teria sido muito difícil convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Quando se fala sobre o papel do Messias no judaísmo do século I, seria expulsar os romanos. Ele seria o novo Moisés ou o novo Davi. Ninguém esperava que o Messias fosse crucificado. E era muito difícil convencer os judeus disso. Especialmente um judeu como Paulo de Tarso. Ninguém sabia na época, mas esse homem viria a ter um impacto tão grande sobre o nascimento do cristianismo como o próprio Jesus. Sabemos muito sobre Paulo porque ele fala de si mesmo nas suas epístolas. Ele foi criado como um judeu muito fervoroso e, quando ouviu falar sobre os cristãos, começou a persegui-los. Nessa época, Paulo era radicalmente contra os judeus cristãos. Um deles era um jovem chamado Estevão. Estevão foi um líder cristão que fez um sermão atacando o templo judeu. Segundo o que consta nos Atos, ele basicamente condenava os judeus por terem sempre rejeitado e matado os profetas, assim como tinham rejeitado e matado Jesus. Paulo não nega que queria destruir judeus cristãos como Estevão, mas não chega a admitir que foi cúmplice de assassinato. Essa parte da história ficou para os Atos dos Apóstolos. Os Atos colocam Paulo no apedrejamento de Estevão. O Sinédrio, a Corte Suprema Judaica em Jerusalém, condenou Estevão à morte por suas crenças subversivas. Foi o primeiro martírio cristão e aconteceu fora de Jerusalém. Os Atos nos levam a crer que Paulo estava realmente envolvido nisso, de alguma forma. Não sabemos até que ponto essa história é verdadeira. Se estamos querendo uma narrativa realista, não é o caso. Para começar, o texto coloca Paulo em Jerusalém. O próprio Paulo nunca disse que esteve em Jerusalém. Lucas descreve a morte de Estevão como ato de uma multidão. Todos tiveram um acesso de fúria e correram para apedrejar o homem. Mas os romanos não permitiam que os judeus executassem uns aos outros por diferenças de opinião religiosa. Isso criaria muita confusão. Verdade ou ficção? A presença de Paulo no apedrejamento de Estevão provoca uma das reviravoltas mais dramáticas na história do cristianismo. Alguma coisa aconteceu a ele. O chamado incidente da estrada de Damasco, que mudou completamente a vida dele. O livro de Atos diz que ele estava na estrada para Damasco e ia perseguir os cristãos de lá com a autorização dos líderes judeus de Jerusalém. Ele estava a caminho quando viu um clarão ofuscante. Uma luz forte brilhou sobre Paulo e ouviu-se uma voz que disse: Paulo, Por que você está me perseguindo? E Paulo perguntou, quem está falando? E a voz disse: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Então Paulo ficou imediatamente cego. ele teve que ser levado pela mão até Damasco. Paulo recuperou a visão.
E ele deu uma guinada radical. De perseguidor a apóstolo. As epístolas do próprio Paulo não dizem nada sobre seu encontro milagroso na estrada de Damasco. O relato de Paulo é muito mais simples. Ele só diz: quando Deus revelou seu Filho dentro de mim, em mim, como uma experiência interior, eu me tornei uma pessoa diferente. Paulo alega que sentiu sua vocação com a própria revelação pessoal de Jesus. A história final é a mesma. Paulo deixou de ser um perseguidor e veio a ser um dos melhores, ou o melhor apóstolo do movimento. O melhor jeito era pegar a estrada e começar a caminhar. Paulo tinha um plano: ir para o norte. Ele realizou uma série de jornadas pela Ásia Menor e pela Grécia. Algumas pessoas calculam que Paulo chegou a viajar 16 mil quilômetros. No mundo antigo, isso não era fácil. Enquanto isso, os apóstolos continuavam seu trabalho na Palestina. Eles encontraram mais receptividade quando estavam realizando curas, espantando espíritos e curando paralíticos. Existem histórias de pessoas que traziam os parentes doentes em colchões e os deitavam na rua. O que distinguia os seguidores de Jesus é que eles não aceitavam pagamentos. Era isso que o cristianismo estava oferecendo às pessoas. Assistência médica de graça, numa época em que as consultas médicas eram muito caras. Então, por esse motivo apenas, as pessoas se juntaram em volta de Pedro, Filipe e João em busca de cura. E uma vez lá, formavam um público atento. Daí eles diziam: o fim do mundo está próximo. E se você não agir logo e não se juntar ao movimento de Jesus, o mundo pode acabar e você pode ir para o inferno. É uma oferta com tempo limitado. Compre agora ou você não será salvo. Dá para ver como, de repente, isso se tornou atraente. Os apóstolos já estavam fazendo avanços com os judeus, porque eles já cultuavam o mesmo Deus. Mas com os gentios, a história era diferente. Os seguidores de Jesus passaram a pregar aos gentios, os não-judeus. O que caracterizava os gentios no Império Romano é que todos eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Hoje, eles são chamados pelos pesquisadores de pagãos. A atmosfera religiosa na antiguidade era muito diversificada. Os pagãos podiam venerar qualquer deus que quisessem. Eles podiam adorar os grandes deuses da mitologia grega e romana. Podiam cultuar seus deuses locais, os deuses das cidades, da floresta, dos rios, do pasto, da guerra. Havia deuses do amor, deuses da fertilidade. Era um mundo povoado por essas personalidades sobre-humanas. Era uma espécie de buffet de religiões. As pessoas podiam ter o quanto quisessem de qualquer coisa. Então, quando os apóstolos insistiam para que os pagãos abrissem mão de todos os seus deuses, estavam diante de um problema. Tudo era uma questão de poder. As religiões pagãs enfatizavam que os deuses favoreciam os seus adoradores. Nós não podemos controlar a chuva, mas os deuses podem. Não podemos controlar se as colheitas serão boas. Não podemos controlar se o gado se reproduz ou não, mas os deuses podem. Os deuses podem fazer coisas por nós. E quando você vira as costas para eles... Um ser humano vai pagar o preço. Existem pessoas entre nós que não estão adorando os deuses. Por isso, eles estão causando esses problemas. Esse é o principal motivo que levou à perseguição dos primeiros cristãos. Sempre que acontecia um desastre em uma cidade e os cristãos estavam lá, eles naturalmente eram considerados culpados. Por outro lado, Paulo estava tendo sucesso ao espalhar a mensagem de Jesus entre o povo gentil da Grécia e da Ásia Menor. Paulo se estabeleceu de uma forma um tanto audaciosa como o apóstolo dos gentios. Aparentemente, Paulo achava que a mensagem de salvação não era só para os judeus. A mensagem da salvação de Deus deveria atingir todo o mundo.
E ele acreditava que tinha sido convocado por Cristo para levar essa mensagem aos gentios. Na verdade, Paulo era um estrategista brilhante. O plano dele era pular as cidades menores e se concentrar nas capitais. Muita gente saía das outras cidades e ia à capital regularmente para fazer todo tipo de negócio. Então, se a mensagem chegasse à capital, ela seria difundida. Paulo contava com um bom esquema. Ele comercializava couro. E quando as pessoas chegavam para comprar, ele começava a falar com elas. Primeiro, ele sabia falar a língua. Paulo falava grego. E como Paulo podia se comunicar, não havia limites para onde sua mensagem poderia chegar. Depois ele misturava um pouco de religião. Você corre o risco de ser jogado no inferno, onde vai ser queimado e o enxofre vai cobrir o seu corpo. Você vai estar perdido para sempre. Você quer estar ao lado de Jesus ou quer ser deixado para trás? Essa era a mensagem incisiva de Paulo. Mas ele era muito bom em fechar o negócio ao convencer os pagãos de que o Deus judeu era mais poderoso. Mais poderoso do que todos os deuses pagãos. Como, por exemplo, mostrou a ressurreição de Jesus, além dos milagres realizados por seus seguidores. Um Deus poderoso o bastante para protegê-los da ira de todos os outros. Uma divindade universal que era responsável pela criação do mundo inteiro, de todas as pessoas nele e pelo que seria a destruição iminente. Funcionou. O movimento de Jesus crescia. E Pedro e Paulo, seus dois pilares, estavam em completa sintonia. Os atos queriam retratar Pedro e Paulo quase como duas metades de uma laranja, digamos. Mas o fato é que havia uma certa tensão entre eles. Paulo era extremamente diferente dos outros. Eles não eram alfabetizados, não eram letrados, não vinham da alta sociedade. Estamos falando de pescadores. Paulo era um sujeito que chegou do nada. Ele era estrangeiro, provavelmente tinha sotaque. E só o fato de saber escrever indica que Paulo claramente era rico e privilegiado. E a verdade é que ele não sabia quase nada sobre Jesus. Paulo nunca ouviu. Paulo não estava na Galileia. Ele não tinha viajado com Jesus vivo. Ele não esteve na crucificação. Daí, um dia ele apareceu e disse: "Eu tive uma visão de Jesus e agora também vou ser um apóstolo." Dá para imaginar como isso teria sido frustrante para os seguidores originais de Jesus. Mas ele queria ser levado a sério. Ele queria ser um apóstolo. Mas ele tinha um passado negro. As pessoas sempre lembravam: você já foi um sujeito do mal. E você era contra a gente e agora você vem com esse papo de que é um de nós, um homem de Jesus? Fala sério, Paulo. Houve tentativas de criar um consenso. Como quando Paulo convidou Pedro para uma refeição com os gentios que ele havia convertido na cidade de Antioquia. Paulo queria que seus novos irmãos se sentissem em casa. E isso significava comer o que eles comiam, que não era kosher. Paulo explica. Nos sentamos todos juntos, um corpo, um grupo de devotos, compartilhando. E então Pedro é preso por seus irmãos de Jerusalém. Seu crime foi comer alimentos que não eram kosher, com não-judeus. A opinião de Paulo é: se o nosso movimento vai incluir os gentios convertidos, precisamos comer com eles todos juntos. O pessoal de Jerusalém não concordou e Pedro cedeu à pressão. E Paulo disse: eu levantei e confrontei ele. Agora você acha que precisa ser kosher? E você acha que nós somos seguidores de segunda classe? Paulo achava que era hipocrisia. De acordo com Paulo, ele e Pedro nunca se reconciliaram. E em nenhum momento, Paulo duvidou que sabia o que era melhor para o movimento. Paulo insiste que recebeu seus evangelhos diretamente do próprio Jesus Cristo. Que ele não tinha aprendido nada sobre o que estava fazendo com nenhum ser humano. Ele recebeu tudo de Jesus. Como, por exemplo, decidir se os gentios que aceitassem Jesus deveriam ou não ser submetidos aos tradicionais costumes judeus, como a circuncisão. Nos primeiros anos, o cristianismo ainda era um movimento judeu e a circuncisão é uma lei imutável que todos os judeus devem seguir. Mas Paulo defendia firmemente a isenção dos gentios.
Paulo não achava que a circuncisão era um requisito para ser um seguidor de Jesus. Ele dizia claramente que os gentios que passassem a acreditar em Jesus não precisavam ser circuncidados. Que Jesus havia morrido para salvá-los e era nisso que eles precisavam acreditar. Se a lei pudesse nos salvar, não precisaríamos de Jesus. E acho que no final das contas, Paulo era muito prático. Eles estavam tentando difundir uma religião, mas colocavam essa imposição no caminho. Você vai fazer o quê? Com o meu... o quê? Não dava para converter um monte de homens adultos. De jeito nenhum. E quando uma facção rival da Galácia o desafiou, ele não mediu palavras. Ele basicamente começa sua epístola assim: seus Gálatas idiotas, e depois só piora. Paulo disse, não, deixem meu povo em paz. Eles são seguidores de Jesus. Não precisam de circuncisão. Sabe de uma coisa? Eu queria que todos vocês que adoram as suas facas e estão loucos para fazer umas circuncisões, cortassem as suas próprias coisas. Como a circuncisão estava fora de questão para os gentios, Paulo precisava oferecer a eles outro ritual de iniciação. O batismo fazia parte e era muito comum no judaísmo na antiguidade. E Paulo adaptou o ritual para que os gentios pudessem renascer como seguidores de Jesus. É um novo começo. Eles podiam recomeçar a vida como seguidores de Jesus. O batismo se revelou um sucesso para o movimento de Jesus. Impressionante para um homem que nem conheceu Jesus. Mas apesar do sucesso de Paulo, o nascente movimento de Jesus ainda enfrentaria muitos obstáculos. Os problemas começaram no ano 41. Roma empossou um novo rei na Judéia, Herodes Agripa, que era judeu. Foi uma boa notícia para os judeus. Para os seguidores de Jesus, nem tanto. E para Tiago, foi muito ruim. Segundo os Atos, Herodes Agripa chegou ao poder e, para angariar a simpatia dos judeus, mandou decapitar o apóstolo Tiago. E imediatamente depois, ao perceber o sucesso que teve, mandou prender Pedro, provavelmente com a intenção de fazer a mesma coisa com ele. Ele estava na prisão e, de repente, um anjo apareceu. Pedro achou que fosse um sonho e o anjo falou para ele se levantar rápido. E as correntes simplesmente se soltaram das mãos dele. Depois da fuga milagrosa em Jerusalém, Pedro evitou chamar a atenção. Mas, 1.400 quilômetros ao norte, Paulo fazia o contrário. No ano 50, ele chegou à cidade grega de Filipos, continuando sua missão com os gentios. Para Paulo, um dia bom era quando ele conseguia converter mais uma alma, mesmo que isso envolvesse o exorcismo. O alvo foi uma jovem escrava que era vidente. Seus transes rendiam muitos lucros. Paulo não suportou ver a garota possuída por um demônio. Os donos dela retribuíram o favor, delatando ele. Ao longo da década seguinte, Paulo se tornou muito familiarizado com os calabouços romanos. Paulo escreveu muito, falou muito, converteu muita gente e ficou muito tempo na prisão. Mas ele sonha em levar sua missão até Roma. Um relato que nunca chegou a entrar na Bíblia diz que Paulo chegou a Roma como um homem livre. Paulo queria ir a Roma. Assim ele teria uma plataforma de lançamento para levar o evangelho até os confins do mundo. Mas a Bíblia conta uma história mais sombria. Ele foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Paulo estava atrás das grades. Tiago havia morrido. E Pedro desapareceu. Mas o que aconteceu com o resto dos 12 apóstolos? O que a Bíblia diz sobre eles? Nada.
Nós praticamente não temos informação sobre os outros apóstolos. Mas temos lendas sobre as mortes horríveis. Barnabé foi esfolado até a morte na Armênia. Tomé foi morto com lanças. Por assassinos na Índia. André foi executado numa cruz em forma de X, provavelmente para aumentar o sofrimento. Nunca vamos saber se essas lendas são verdadeiras. Mas no ano 66, houve um acontecimento muito real. Muitos acharam que o apocalipse estava começando. No ano 66, muitos habitantes da Judéia estavam fartos do domínio romano e houve uma insurreição. Os romanos sitiaram a cidade de Jerusalém e o cerco durou vários anos. Os relatos que temos desse cerco a Jerusalém são pavorosos. As pessoas morriam dentro da cidade. Não tinham água, não tinham comida nenhuma. Os romanos usavam um método muito legal para cercar uma cidade murada. Eles montavam acampamento no lado de fora e ficavam lá, simplesmente esperando que as pessoas morressem ou se entregassem. E isso acabou acontecendo entre os anos de 66 e 70. Por fim, os romanos entraram, destruíram o resto da cidade e depois destruíram o templo de Deus. O sagrado templo de Deus foi arruinado. Um grande trauma para a comunidade judaica. Isso foi um cataclismo para os antigos judeus. E juntando esse evento, a mensagem cristã de que o fim estava próximo, de que Deus iria trazer o julgamento, os cristãos começaram a ver a destruição do templo como uma punição divina pela morte de Jesus. E isso parece ter sido um divisor de águas. Um divisor de águas entre a era judaica, a qual pertenciam os apóstolos, e uma nova era que viria a ser chamada de cristã. Em algum momento no final do século I, os seguidores de Jesus começaram a usar o termo cristão para se referir a si mesmos. No século IV, o imperador Constantino se converteu. E 1000 anos depois, Roma se tornaria o centro do mundo cristão. Diz a lenda que foi na cidade de Roma que Pedro e Paulo morreram. Temos uma fonte do século I indicando que Pedro e Paulo foram executados durante as perseguições de Nero no ano 64. Um grande incêndio consumiu a maior parte de Roma. Conhecemos a história de Nero tocando rabeca enquanto Roma ardia em chamas. Isso era muito ruim para sua imagem e ele precisava botar a culpa em alguém. Foi muito fácil culpar os cristãos porque, de qualquer forma, ninguém gostava deles. É possível que Paulo tenha sido um dos cristãos que foram executados. Paulo foi decapitado. Mas nessa hora aconteceu uma coisa interessante. Leite jorrou do pescoço dele em vez de sangue. Sua morte, ironicamente, não foi a morte, mas a vida. E o leite é o que dá a vida. Então, ao matar Paulo, os romanos, sem querer, o devolveram à vida. A morte de Pedro é igualmente singular. Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Dizem que ele foi crucificado assim porque achava que não era digno de morrer como Jesus morreu. Mas não é o que ele diz nos Atos de Pedro. Ele quis ilustrar como o mundo estava de cabeça para baixo, como estava cheio de pecado, e a cruz iria endireitá-lo. No ano 70 depois de Cristo, a maioria dos apóstolos estava morta. E o movimento estava em outras mãos.
Os primeiros apóstolos não convertiam milhares de pessoas de uma vez, mas algumas pessoas aqui e ali. Mas essas poucas pessoas converteram outras pessoas, que converteram outras, e o movimento começou a crescer. É um dos acontecimentos mais impressionantes na história da religião. Quando a gente pensa que esses seguidores tiveram que superar perseguições, martírios, prisões, crucificações, e ainda assim deram início a uma religião mundial, é espantoso.